coração. Como é bom estar na casa do Senhor, né, irmãos? Como é bom. Por isso que nós compreendemos como Davi expressa, dizendo, né? Mas vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 longe dele. Né? Que é bom sentir essa presença, sentir essa atmosfera tão gloriosa que é a presença do Senhor. Pega a sua Bíblia, meus amados, vamos meditar na palavra do Senhor. Deus colocou uma palavra no meu coração. Abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 28. Aleluia. Gênesis, capítulo de número 28, a partir do versículo 11. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 28. Nós vamos ir do versículo 11 ao versículo de número 22, último versículo deste capítulo 28 do livro do Gênesis. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava nos céus, na qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava no topo dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Depois te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, se me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Você pode glorificar a Deus pela sua palavra. Tome o seu lugar glorificando, exaltando e bendizendo aquele que é digno de honra, digno de glória, digno de louvor e de toda a nossa adoração. Meus irmãos, nós sabemos que a nossa vida, em muitas vezes nós enfrentamos inúmeros desafios, inúmeras circunstâncias, situações, e comumente nós oramos a Deus e pedimos ao Senhor, pedindo ao Senhor que mude aquela situação, que mude o cenário, que mude a circunstância, né, que acalme a tempestade, né, que acalme o vento, que cesse as situações da vida que estamos atravessando, principalmente situações adversas, principalmente situações onde nos causam sofrimentos, preocupações, dores, decepções e tantas outras coisas que essa vida que nós estamos peregrinando nessa terra às vezes nos fazem passar.
Mas nessa noite, meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus ele colocou no meu coração, baseado nesse texto, dessa trajetória, desse momento na vida do patriarca Jacó. E nós vamos compreender que, em algumas vezes, Deus ele não vai mudar a situação. Deus ele não vai promover uma mudança no cenário. E em algumas vezes, ou na maioria delas, Deus ele vai ou promover em nós, ou requerer de nós, que haja uma mudança em nós, e não apenas na situação que nós estamos atravessando. Há uma frase, e eu gosto muito dessa frase, ela foi atribuída a Albert Einstein, mas eu descobri há pouco tempo que, não, na verdade, não é de autoria dele, é que o princípio da insanidade é esperarmos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Nós continuamos tomando as mesmas atitudes, tendo a mesma postura, tendo as mesmas ações, e estamos aguardando que as coisas mudem, que as coisas se modifiquem, que nós venhamos modificar. Isso jamais vai acontecer. E essa frase, ela é muito verdadeira, que se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, continuarmos tomando as mesmas atitudes, continuarmos fazendo aquilo que nós estamos fazendo, nada vai mudar. As coisas vão continuar acontecendo, vão continuar sendo como estão. Mas, irmãos, a partir do momento em que nós tomamos a atitude de mudarmos diante das circunstâncias, diante dos desafios, diante também, principalmente, das orientações da palavra de Deus, as recomendações que a palavra de Deus traz para nós, certamente nós vamos experimentar uma mudança, mas principalmente em nós. Porque às vezes as circunstâncias, irmãos, o cenário, ele vai começar a modificar a partir da nossa atitude. A circunstância ela vai começar a se modificar, a se alterar a partir de nós. E às vezes nós estamos aguardando uma mudança de fora para dentro, enquanto Deus ele está na expectativa e o correto é que essa mudança aconteça de nós, de dentro para fora. E quando nós observamos, irmãos, esta passagem bíblica muito conhecida, que quando Jacó ele está fugindo do seu irmão Labão, ele está em fuga, que ele havia tomado a primogenitura de Labão, de Esaú. Labão, tirei Labão é o sogro, né? De Esaú. Ele está em fuga do seu irmão, que está enfurecido, tentando tirar a sua vida. E cansado já da caminhada, e diz o texto que a noite já havia chegado. E Jacó então chega no lugar, e esse lugar vai marcar para sempre a vida de Jacó, mas não apenas o lugar, mas eu quero nessa noite, meus irmãos, fazer uma analogia de algumas atitudes que Jacó ele toma nessa situação, nessa cena, nesse relato bíblico, e algumas lições que nós podemos extrair dela para colocarmos em prática na nossa vida, para que verdadeiramente as coisas possam mudar na nossa vida, na nossa volta, as circunstâncias possam de fato melhorar. E é claro que a expectativa que nós temos é que essa mudança seja para melhor, como foi dito nessa noite pelo nosso querido irmão José. A nossa expectativa é que mude para melhor, que as coisas melhorem, que as coisas se alterem para melhor. Mas a grande questão é: quais são as minhas atitudes? O que eu estou fazendo para que essa mudança ela seja para melhor? Não é? Quais são as minhas ações para que essa mudança realmente ela venha a acontecer e aconteça para melhor? Então, nessa trajetória que Jacó está fugindo do seu irmão, está fugindo de Esaú, ele chega neste lugar e à noite, e ele então, meus irmãos, diz o texto, foi o texto que lemos, ele pega uma daquelas pedras e coloca e faz de uma daquelas pedras travesseiro para dormir, para poder descansar. E quando nós falamos, meus irmãos, desse elemento que aparece, e essa palavra pedra aparece pelo menos umas 3 vezes nesse texto bíblico, e é um pouco, falando um pouco a respeito desse elemento que eu quero compartilhar com os irmãos, algo que o Senhor falou no meu coração nesta manhã, porque quando nós falamos de pedra, é claro que a pedra, ela tem inúmero simbolismo na Bíblia, principalmente Jesus, ele é comparado com uma pedra angular, né? Mas quando às vezes nós pensamos em pedra, nós pensamos em
desafios, em obstáculos, em barreiras, né? Existem pessoas que dizem, isso aqui é uma pedra no meu sapato, é algo que incomoda, isso aqui é uma pedra de tropeço na minha vida, alguém que está atrapalhando, ou isso aqui é uma pedra que se colocou diante de mim. E aí, meus irmãos, com base neste alimento e nas ações que Jacó ele toma, eu quero compartilhar algo que o Espírito Santo falou no meu coração enquanto estava refletindo nesse texto bíblico. Observe que Jacó ele está vindo de uma fuga, está cansado, ele está vindo fugindo e provavelmente se Esaú pega ele, provavelmente tiraria a sua vida. Então ele está angustiado, ele está preocupado e temente pela sua própria vida. Só que quando ele chega nesse local, ele pega aquela pedra, meus irmãos, e ele pega aquela pedra e transforma aquela pedra, faz daquela pedra, aliás, algo muito interessante que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Ele pega a pedra e faz daquela pedra um travesseiro. E sob essa pedra, Jacó, ele dorme. Jacó, ele dorme naquela pedra e ele descansa daquela viagem que ele estava fugindo, né? Que ele estava caminhando em direção a algum lugar. E a primeira lição que eu aprendo, meus irmãos, com esta ação de Jacó, é que na nossa trajetória, na nossa vida, nós estamos marchando, nós estamos caminhando, nós estamos, às vezes, e nessa caminhada preocupados, nós estamos nessa caminhada, às vezes, aflitos, às vezes essa caminhada nossa é dificultosa ou preocupante, como era a de Jacó, e nós estamos caminhando, e aí vai batendo o cansaço, vai batendo a fadiga, vai batendo, às vezes, o desânimo, vai batendo as preocupações. Mas Jacó, ele me ensina mesmo, essa atitude de Jacó me ensina nesta noite que em alguns momentos na nossa vida nós precisamos pegar esses desafios que nós estamos enfrentando, que podemos simbolizar esses desafios com essa pedra, irmãos, e fazer desses desafios um lugar de descanso para nós. Chegar em algum momento, meus irmãos, e parar e descansar, e colocar e pegar esse problema é uma tarefa fácil? Não é. Mas, irmãos queridos, Deus nessa noite colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com você. E, meus irmãos, como diz o Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Irmãos, pare e reflita comigo. Provavelmente, se Jacó continua aquela caminhada à noite, provavelmente Jacó sucumbiria naquela sua caminhada. Ele para, ele descansa diante de uma pedra. Irmãos queridos, irmãos amados, e talvez você que adentrou aqui por essas portas nesta noite, você está caminhando, você está marchando, você está labutando, mas, irmãos queridos, nessa noite Deus está trazendo essa palavra para o seu coração, e foi lida aqui na leitura inicial, que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Talvez, querido, seja o tempo de você descansar, seja o tempo de você parar, de você descansar no Senhor. Irmãos, e note, eu não estou dizendo aqui para você tomar uma atitude de inércia, de parar, não. Eu estou dizendo para você parar e descansar e confiar que a situação que você está vivenciando, que você está atravessando, está nas mãos do Senhor. Quando o irmão José leu o texto de 1 Pedro 5,7, eu glorifiquei a Deus para Jesus, muito obrigado por confirmar a palavra. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, paremos e reflitamos. O que está adiantando esta correria desenfreada? O que está adiantando noites perdidas de sono? Quais os benefícios que está trazendo para a sua vida, ficar correndo de um lado para o outro, brigando até, meus irmãos, com Deus e com o mundo, tentando resolver o problema que você e eu já percebemos que nós não temos condição de resolvê-lo sozinho, e aí ficamos ansiosos, ficamos preocupados, perdemos noites de sono, e Deus já no céu está dizendo assim: minha filha, descanse, deixa na minha mão que eu vou resolver. Ei, minha filha, meu filho, descanse,
deixe nas minhas mãos que eu vou resolver. Irmãos, sabe por que Deus talvez não agiu ainda? É porque eu e você, nós estamos com as nossas mãos e não deixamos Deus entrar. Nós estamos, meus irmãos amados, na frente de Deus. E Deus vai dizer, deixa eu entrar. Não, Deus, deixa que eu resolvo. Isso está te causando cansaço, está te causando fadiga, está te causando desânimo. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite. Ei, meu querido, pega esse monte de desafio, esse monte de problema, simbolizado nessa pedra, como fez Jacó. Coloque, aleluia, e faça dele como um travesseiro e deite nele e descanse no Senhor. Aleluia, coloque nas mãos de Deus, porque Ele tem a solução certa, Ele tem a saída, Ele tem a resposta, mas você precisa descansar. Capítulo 12 de livro de Atos dos Apóstolos nos conta um relato bíblico muito conhecido de todos nós. Herodes mata ao fio da espada Tiago e percebe que isso agrada aos judeus. Manda também prender a Pedro com o objetivo de deixar passar a Páscoa e após isso tirar a vida de Pedro também. Você conhece a história. Mas eu quero te relembrar, meus irmãos, um detalhe muito importante nesse texto, que diz a Bíblia que Pedro estava dormindo entre 16 soldados. Pare e pense comigo, irmãos. Alguém que está condenado à morte consegue dormir? Alguém que sabe que após alguns dias, que já foi decretado, o Tiago já havia morrido. E ele está dentro de uma prisão, guardado, muito bem guardado por alguns soldados, sabendo que a qualquer momento um soldado aqui ia chamar assim: Pedro, vamos embora, chegou a tua hora, rapaz. Vamos arrancar a sua cabeça. E aí, como alguém pode dormir diante de uma situação dessa? Porque perceba, irmãos, quando nós dormimos, normalmente nosso corpo ele relaxa, não é isso? E a gente dorme. Ou, se não, tomar de um cansaço muito grande. Mas imagina alguém que está condenado à morte, provavelmente ficaria dias sem dormir. E aí Pedro me ensina. Aleluia. Ele estava diante daquele desafio, meus irmãos, terrível, confiando piamente que a vida dele estava nas mãos do Senhor. Meu irmão, eu vou aqui nessa palavra só te lembrar. Eu não trago aqui nenhuma novidade, não. A sua vida está nas mãos do Senhor. Para de ficar preocupado. Para de ficar preocupada. Para de ficar ansioso. Irmãos, de novo, eu quero repetir, não estou aqui incentivando você a ser omisso, ser inerte, não. Não é isso. Mas não é para ficar correndo de um lado para o outro, perdendo noite de sono. Irmãos, descanse no Senhor. Coloque nas mãos do Senhor. Deita sobre esse travesseiro como fez Jacó. Aleluia. Irmãos amados, sabendo que, aleluia, Deus, Ele tem a resposta. Ele tem a saída. Descanse o teu coração. Esse problema está nas mãos do Senhor. Descanse o teu coração. A sua saúde está nas mãos do Senhor. Descanse o teu coração. A sua família está nas mãos do Senhor. Descanse o seu coração. O teu emprego está nas mãos do Senhor. Descanse o teu coração. A sua vida está nas mãos do Senhor. Ei, meu irmão, é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem zela, é o Senhor quem protege, é o Senhor quem guarda, é o Senhor que salva, é o Senhor que transforma, é o Senhor que cura, é o Senhor que restaura. Todo esforço que você fizer não vai adiantar, não vai ser nada diante do Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Aleluia! Irmãos, há uma presença tão gloriosa de Deus aqui neste lugar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Agora olha o que acontece quando Jacó deita no travesseiro e dorme. Deus dá um sonho para ele. Escute. Quando nós aprendermos a descansar no meio dos desafios da vida, quando nós aprendermos a descansar diante das intempéries, das tempestades da vida, Deus vai nos dar sonhos extraordinários.
Guarde essa palavra no seu coração, meu irmão. E minha irmã, quando nós aprendermos a descansar no Senhor, mesmo em meio aos furacões da vida, mesmo em meio, meus irmãos, às tempestades da vida, Deus, Ele vai dar sonhos extraordinários para mim e para você. Aleluia. Olha, meus irmãos, Jacó, ele está deitado, dormindo, irmãos. Esaú estava perseguindo ele ainda. A situação não estava tranquila, não. E ele sonha. Uma escada. Oh, glória a Deus. Você conhece essa palavra. Uma escada que topava o céu, tocava na terra e tocava no céu. E o anjo de Deus subindo e descendo. Subindo e descendo. Não me lembro, acho que foi o pastor Manuel que falou a respeito desse texto e eu guardei no meu coração, irmãos. Falei, Jesus, coisa tremenda. Acho que foi o pastor Manuel Flauzino. Antes precisa de escada, irmãos? Precisa, Vegeta Ronaldo? Não, né? Seres espirituais, precisa de escada. E aí, acho que foi o pastor Manuel, não me lembro. Se alguém lembrar aí, me corrija, por favor. Mas por que Deus então dá uma visão para Jacó de uma escada, de os anjos subir e descer por ela? Era Deus nos ensinando a respeito do processo. Que há um degrau. Lembra da palavra introdutória? Um tempo determinado. Um degrau de cada vez. Outro degrau. Outro degrau. Outro degrau. E assim nós vamos caminhando. Sabe qual é o nosso problema? Diaconisa Cinti. Nós somos o primeiro degrau, queremos colocar o pé no quinto. Vai dar ruim, irmãos, como dizem os jovens. Né, Larissa? Vai dar ruim. O máximo vai acontecer é de se arrebentar todo, irmãos. Respeite os processos de Deus na sua vida. Respeitemos, aliás, deixa eu me incluir nessa palavra, irmãos. Respeitemos os processos de Deus na nossa vida. E aí Jacó está tendo essa visão, meus irmãos, dos anjos subindo e descendo. E Jacó, ele estava fugindo do seu irmão, ele já tinha sido abençoado pelo pai. De uma forma que nós sabemos completamente, meus irmãos, terrível. Uma trama junto com a sua mãe para tomar a primogenitura de seu pai. E ele alcança. E como era o costume daquela época, não tinha como ser revogada. Né? Isaac já havia liberado a primogenitura, não tinha como mais voltar. Ele estava de posse daquela bênção. De uma bênção liberada pelo seu pai. Só que Deus, nesse encontro, nesse sonho, estava, meus irmãos, trabalhando na vida de Jacó e promovendo na vida dele também uma mudança extraordinária para que liberasse sobre a vida de Jacó não uma bênção apenas humana do pai sobre a terra. Era o próprio Deus que estava abençoando Jacó enquanto ele estava dormindo. Olha o que Deus disse para ele, irmãos, meus irmãos. Eu sou Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. E esta terra em que está deitado, darei a ti e a tua descendência. Vou lá para o último versículo, versículo 15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Depois farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho te falado. Era Deus, meus irmãos, dando a garantia para Jacó. Não apenas a bênção para Jacó, mas também a companhia dele para Jacó em todos os momentos. Olha o que Deus está dizendo para ele. Eu vou estar contigo, Jacó, até que se cumpra tudo aquilo que eu tenho falado para você. Ei, meu irmão, preste atenção. Olha, por isso que vale a pena você descansar. E você, aleluia, descansar e confiar no Senhor. Porque Deus, nesse momento, Ele libera uma palavra como liberou para Jacó. Ele libera uma palavra para a sua vida como liberou para o patriarca. Que Ele vai te abençoar. Ele vai abençoar a sua descendência. Ele vai abençoar, aleluia, o trabalho das suas mãos. Ele vai abençoar aquilo que você colocar as suas mãos.
irmãos. E mais importante ainda, a presença dele vai ser constante na sua vida. Se você for para a esquerda, ele vai estar com você. Se você for para a direita, ele vai estar com você. Se você for para o fundo do oceano, ele vai estar com você. Se você for para o alto do monte, ele vai estar com você. Se você estiver triste, ele vai estar com você. Se você estiver celebrando, cantando, saltando de alegria, celebrando, ele vai estar com você. A companhia de Deus vai estar contigo por onde você quer que for, até que a palavra dele se cumpra na sua vida. Agora percebe, irmãos, esse sonho acontece enquanto Jacó está dormindo, descansando. E eu quero voltar ao primeiro tópico. Descanse no Senhor. Descansa no Senhor. Oh, aleluia. Descanse, minha irmã. Porque enquanto você está descansando, e o que é descansar, pastor? Não ficar angustiado, preocupado. É confiar que ele pode fazer, que ele pode realizar. Porque enquanto você está descansando, ele está trabalhando. Oh, aleluia. Enquanto você está descansando, ele está agindo. Enquanto você está descansando, ele está agindo em seu favor. Foi o que aconteceu, que exatamente aconteceu com Jacó. Em sonho, dormindo, descansando da longa jornada, da longa caminhada. Pega aquela pedra, coloca de travesseiro, oh, aleluia. Ô, irmãos, pega esse problema que está dentro da sua casa nessa noite. Faça de um travesseiro e fala assim: eu vou descansar, porque está nas tuas mãos. Vão dizer para você: você ficou maluca, você ficou doido, você não vai fazer nada não. Não, já, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. O que estava ao meu alcance, eu já tentei. Agora está nas mãos dele. Agora é ele que vai fazer, é ele que vai entrar, é ele que vai agir, é ele que vai operar, é ele que vai realizar, porque até onde eu pude e eu fui, mas agora é ele que vai operar. E enquanto você faz isso, ele vai trabalhando, ele vai agindo. E é quando você menos esperar, a vitória está nas suas mãos. Glória a Deus. E aí Jacó acorda. E aí Jacó, meus irmãos, ele acorda. E observe que ele pega aquela mesma pedra. E aí ele edifica um altar ao Senhor. Ele pega aquela pedra. E aí, meus irmãos, ele coloca azeite sobre aquela pedra. E edifica um altar ao nosso Deus. Oh, aleluia. E quando nós falamos, meus irmãos, de altar, nós falamos de adoração, nós falamos de sacrifício, nós falamos de louvor, né? E Jacó, lembra que eu falei? Essa pedra, ela pode tipificar os problemas, os desafios que nós enfrentamos. E é a mesma atitude que Jacó tomou, irmãos, nós precisamos também tomar. Não fazer desses desafios que nós estamos enfrentando uma barreira, um empecilho, um muro para impedir de eu me relacionar com Deus. Porque, infelizmente, existem pessoas assim que pegam seus problemas e constroem, meu pastor, um muro para se relacionar com Deus. Você não veio para a igreja, irmão? Não, problema na família, pastor, e sabe como é, as coisas estão difíceis, e aí não consegui ir para a igreja. Como, irmão, se ficar em casa, deixar de buscar a Deus, trouxesse solução. E nós sabemos que não vai trazer. Mas olha o que Jacó me ensina. Ele pegou aquela pedra e transformou num altar. Oh, aleluia. Pegou aquela pedra e fez de um altar ao Senhor. Altar, irmãos, a primeira vez que a palavra altar aparece na Bíblia é em Gênesis 8, versículo 20, quando Noé, ele sai da arca e ele ergue um altar ou constrói um altar para adoração ao Senhor em sinal de gratidão.
E nessa ocasião, nós sabemos que Noé agradece a Deus pelo livramento que o Senhor dá a ele e a toda a sua família. Quando falamos, como eu disse, falamos de altar, o altar também fala de sacrifícios. Mas eu quero destacar aqui nessa noite, meus irmãos, sobre uma das atitudes que simboliza o altar, que é a adoração. Porque quando nós observamos a atitude de Jacó, ele está aqui, ele ergue esse altar, ele consagra esse altar. Nós podemos perceber, meus irmãos, que aqui não há nenhum sacrifício. Jacó não oferece nenhum animal. Jacó simplesmente está aqui adorando ao Senhor. Agora perceba, Deus não havia feito Jacó, meus irmãos, se livrar do seu irmão. Jacó aqui não tinha tomado posse do cumprimento da promessa. Jacó aqui, meus irmãos, está nesse encontro, devia ter sido um sonho da parte de Deus, mas ele já pega aquela pedra, edifica um altar e adora ao Senhor, ele engrandece ao Senhor, mesmo sem receber nada ainda. Oh, aleluia. Irmãos, aí o Espírito Santo falou no meu coração a respeito dentro dessa palavra, e é uma atitude, meus irmãos, e é uma ação que nós precisamos mudar. Precisamos mudar a nossa ação. Nós temos o hábito de agradecer, de adorar quando recebemos vitória. Está muito correto, está certo. Que é um sinal de gratidão que nós temos a Deus. Mas quando nós adoramos a Deus, meus irmãos, antes mesmo das coisas acontecerem, é sinal de confiança. É sinal de convicção. É sinal de certeza. Quando eu já estou louvando a Deus, Jesus, eu quero te agradecer porque a porta já se abriu. Peraí, pastor Raul, essa porta não abriu não, eu sei, mas vai abrir. E eu já estou agradecendo antes. Senhor, eu quero te agradecer porque eu estou curado. Rapaz, cadê o exame do médico? Não está na tua mão, não. Não está, não. Mas no mundo espiritual já está pronto. E eu já tomei posse e já estou agradecendo antes. Oh, aleluia, irmãos. E nessa noite Deus trouxe essa palavra para o meu coração, o seu coração. Mude de atitude. Pare de reclamar, pare de questionar, pare de murmurar. Pare de ficar procurando resposta. Passe a adorar e engrandecer o nome do Senhor. Porque, irmão, quando você adora mesmo antes de receber, mesmo antes de alcançar, mesmo antes, meus irmãos, das coisas acontecerem, isso mexe com o coração de Deus. Quer um outro exemplo? Evangelho de Mateus, de Jesus, conforme escreveu Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. Uma ocasião eu ministrei a respeito dessa palavra. Jesus conclui o sermão da montanha, e quando Jesus desce do monte, vem um leproso na direção de Jesus. E aquele leproso tem uma atitude, meus irmãos, extraordinária que chama a minha atenção e está enquadrado nesta atitude de Jacó e a atitude que eu e você nós precisamos ter para que verdadeiramente consigamos vencer os desafios da vida. Aquele homem está leproso e não podia se relacionar com nenhuma outra pessoa. E ele vai ao encontro de Jesus e antes de qualquer coisa, lê lá o texto, ele adora ao Senhor. Diz o texto que ele se prostra diante de Jesus e o adora. E além de adorar, meus irmãos, o que esse homem fala para Jesus me chama a atenção. Que ele diz assim para o Senhor: Senhor, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. E aí eu já vi alguns pregadores, comentei de certa forma, uma gafe, que se você observar nesse texto, não tem ponto de interrogação. Ele não está duvidando de Jesus. Ele está afirmando. Ele está dizendo assim, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se for a sua vontade, eu vou ser curado, eu posso ser curado, o Senhor pode me curar. Oh, aleluia. Perceba, irmãos, esse homem ainda estava leproso. Esse homem não tinha sido tocado pelo mestre.
Esse homem não tinha recebido a cura, mas ele já estava adorando ao Senhor e já estava reconhecendo, aleluia, o poder que Jesus, ele tinha nas suas mãos. Ei, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus, aleluia, em vez de você construir um altar de murmuração, um altar de reclamação, um altar de questionamento, ergue nessa noite um altar de adoração ao Senhor. Pastor, mas as coisas estão indo de mal ao pior. Passe a adorar que as coisas vão começar a modificar. Passe a adorar que as coisas vão começar a mudar. Passe a adorar, meus irmãos, que você vai ver o que Deus ele vai fazer por intermédio da sua adoração, por intermédio do altar da adoração que você vai erguer na sua vida, vai erguer na sua casa, vai erguer no seu trabalho, e você vai ver o que Deus ele vai fazer através da sua adoração. Aleluia! Glória a Deus! Um outro exemplo que eu sou, meus irmãos, apaixonado, e aqui eu encerro, é o exemplo de Josafá. Deus já havia dito para Josafá, capítulo 20, 2 Crônicas, que ele não pelejaria naquela guerra. E se você observar o texto, meus irmãos, você não vai ver Deus usando Jaziel ou qualquer outro profeta dizendo para Josafá: ordene os cantores. Diz a história bíblica que ele se aconselha com os anciãos, e aí coloca os cantores diante dos armados e diz para ele assim, ó: vamos louvar o Senhor. Não está no texto, mas eu acredito que Josafá falou para aqueles anciãos o seguinte: olha, Deus já falou através do profeta que nós não vamos guerrear? Falou, Josafá. Então vamos louvar. Não, Josafá, mas é uma guerra, eu sei. Mas vamos louvar. Deus não falou que a gente não vai pelejar mais? Então vamos cantar. Vamos agradecer a Ele. Josafá, mas tem uma guerra para a gente enfrentar. Sim, nós vamos guerrear. Nós vamos adorar, porque quem vai guerrear é Deus. Ele já falou. Aleluia. E diz a história bíblica, meus irmãos, que os cantores foram diante dos armados, louvando a Deus, aleluia, por sua majestade, porque a sua benignidade dura para sempre. E enquanto aqueles homens, aqueles levitas estavam adorando, a palavra do Senhor diz que Deus pôs emboscada entre os amonitas, os moabitas da montanha de Seir. Eles começaram a guerrear entre eles, eles começaram a pelejar entre eles, e quando os armados chegaram para guerrear, não tinha mais guerra, a guerra já havia sido vencida pelo Senhor. E meu querido, minha querida, aleluia, erga nessa noite, ou melhor, melhoremos o nosso altar de adoração ao Senhor, porque enquanto você adora, Deus trabalha, enquanto você adora, Deus age, enquanto você adora, Deus manifesta a sua glória, enquanto você adora, Deus, Ele opera, aleluia, enquanto nós adoramos, Deus manifesta o seu poder, aleluia. Irmãos, talvez Deus está aguardando, Deus está nessa expectativa da minha atitude, da sua atitude de adorar, para começar a agir, para começar a operar, para começar a entrar em ação nesse problema. Minha querida, talvez a circunstância está gritando aos seus ouvidos: murmura, pare, desista, joga tudo para o alto, mas Deus nessa noite está dizendo: me adore, me glorifique, me exalte, que eu vou agir, eu vou operar. Glória a Deus, adore o nome de Jesus, porque Ele, meus irmãos, tem o controle dessa situação. Aleluia. Ele tem o controle da situação. Enquanto você vai adorando, Ele vai agindo. Irmãos, Deus não resiste um coração adorador, principalmente diante dos desafios da vida. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Os desafios da vida, irmãos, se apresentam diante de nós para tentar cumprir com seus objetivos. Quando eu digo cumprir seus objetivos de forma negativa, nos paralisar, nos entristecer, nos matar. E quando eu digo matar, espiritualmente falando.
Só que quando nós vamos olhar os desafios pela ótica de Deus, olha o que Deus diz pela sua palavra, usando Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5, a partir do verso 5, se não me falha a memória. E a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos vossos corações. Pela nossa ótica humana, os desafios vêm para nos derrotar, nos fazer esmurecer. Mas Deus, com esse desafio que você está enfrentando, que eu estou enfrentando, Deus quer nos abençoar. Deus quer nos fazer crescer. Deus quer cumprir promessas nas nossas vidas, como aconteceu na vida de Jacó. Se você observar, meus irmãos, Deus está dizendo para Jacó as mesmas palavras que ele disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquela promessa que está sobre a vida de Abraão, Deus está outorgando a Jacó, claro que a sua descendência. Oh, aleluia. Mas observe, tudo começou pela atitude de Jacó. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, que possamos mudar a nossa forma de ver os desafios da vida. Mudemos as nossas atitudes diante dos desafios da vida. Essa luta, ela pode até tentar te matar, mas é o trampolim que Deus vai usar para fazer você chegar em lugares ainda maiores. É a ponte que Deus vai usar para você chegar em lugares inimagináveis. É o caminho que Deus traçou para a sua vida, para você chegar a lugares, meus irmãos, que Ele, o Senhor, estabeleceu para mim e para você. Curva a sua cabeça nessa noite, eu quero orar com você. Deus é eterno e maravilhoso.